Oi, gente, eu voltei e dessa vez eu trouxe uma lista de livros que me ajudam para trabalhar, para planejar os atendimentos e para me inspirar dentro do meu contexto de trabalho com a TO. Então fica comigo que vai ter muito conteúdo bacana. E como dá para ver na foto, eu vou começar de baixo para cima na sequência de livros. E o primeiro livro vai ser aquele livro que todo estudante de TO conhece, todo terapeuta conhece, que é a Bíblia da TO. A gente chama carinhosamente de Bíblia da TO, né? Terapia Ocupacional, Fundamentação e Prática, né? O famoso livro da Alessandra Cavalcante e Cláudia Galvão. Esse livro ele traz, resumidamente, quase todos os contextos que a terapia ocupacional pode trabalhar, né? Tudo que a gente consegue identificar como base. E assim, é uma Bíblia mesmo, né? Porque não deixa de ter tudo um pouco do que a gente precisa. E esse livro ele é praticamente uma coletânea. Ele tem a colaboração de vários autores, né? Que a Cavalcante e Galvão conseguiram combinar, que falam basicamente, primeiro, da história da TO, que é onde a gente tem que começar sempre, até todos os âmbitos e locais que a TO pode atuar, como são as ferramentas, como se deve usar essas ferramentas, em que momento a gente trabalha com cada ferramenta e as áreas que a gente trabalha. Então, assim, todo terapeuta ocupacional, eu não tenho dúvida em afirmar que todo terapeuta ocupacional conhece esse livro, seja na biblioteca da faculdade, seja nas bibliotecas do mundo, ou porque já precisou dele para estudar para alguma coisa, já usou os resumos que ele traz, os capítulos que ele traz de forma muito, digamos assim, traz o suprassumo de cada área, de cada contexto que a gente sabe, que a gente estuda durante os anos da faculdade. Então, assim, não tinha como não começar. Esse livro é um presente. E eu ganhei de presente também. Eu tenho ele desde o penúltimo ano, eu já ia quase me formar, eu ganhei ele. E fiquei muito feliz, porque quando a gente é estudante, todo estudante quer ter ele, né? A gente vive lutando para pegar ele na biblioteca e quando a gente tem é maravilhoso. Então, como base, é o primeiro livro que me ajuda muito a estudar, a tirar alguma dúvida, né? Trazer à tona alguma coisa que eu preciso reler e reavaliar com base nos conhecimentos que eu tenho, mas a gente sempre tem que ter um suporte científico e de referência para estar atuando com ciência cada vez mais. Esse é o primeiro da minha lista de livros que me inspiram, que me ajudam a ser uma TO melhor. O segundo é A Criança em Desenvolvimento, é a 12ª edição, e ele é da Ellen B. e Denise Bonnet. E ele foi um livro que eu vi uma psicóloga indicando. E eu sempre quis ter um material assim, como é que eu posso explicar? Algo que fosse mais definido, né? Mostrando as fases melhores definidas, seja a fase por idade, seja a fase que me trouxesse os estágios mais definidos, né? Um aporte referencial mesmo para eu ter, para minha base de estudo, para minha base até de construir relatórios, construir material. Todo mundo acha que tem que ter esse tipo de material, né, que te dê uma referência científica, com autores que trabalhem exatamente isso, que tragam uma carga histórica desse trabalho. Então, esse livro, eu vou até ler aqui atrás, que ele diz que ele traz os estágios da criança com um forte ênfase na cultura. Então, ele também envolve uma pesquisa prática, né, uma pesquisa de campo, que traz como é organizado a parte do desenvolvimento e como esse desenvolvimento também é levado em conta na parte da psicologia. Então, por isso que uma psicóloga indicou e achei muito incrível, porque não tem como separar as coisas, né, o desenvolvimento cognitivo do desenvolvimento motor, do desenvolvimento sensorial, do desenvolvimento linguístico, enfim. Então, eu achei muito interessante, fui ler sobre esse livro e finalmente achei numa livraria e comprei, e folheando ele eu vi que ele era bem sistemático, trazia informação bem definida, bem organizada, e eu precisava dessa referência e eu comprei. Então é uma dica caso vocês queiram conhecer mais sobre esse material. Esse livro aqui, ele não tem nada de científico,
Na verdade, esse livro eu encontrei numa livraria também. E ele é um livro desse programa, acho que é um programa, eu confesso que eu nunca assisti, mas é um programa que tem no canal Gloob. Eu acho que alguém aí já assistiu, né? Que trabalha com crianças já deve ter assistido. E ele é do Ciranda Cultural. Eu tenho muitos livros da Ciranda, da editora Ciranda Cultural. E é um livro de culinária para crianças. Então, assim, ele é lindo, né? O material dele é muito bem feito. E ele realmente traz, né, estrutura, explicando bem uma linguagem que toda criança possa entender, referência e realmente receitas. Mas não são receitas simples não, até que algumas são bem complexas. E por que eu trouxe esse livro para dar dica? Eu trabalho muito com questões de AVD. E uma das AVDs que trabalham e potencializam muitas habilidades e competências é a atividade de cozinhar, alimentação de forma geral. Então, assim, eu sempre uso alguns materiais que, digamos assim, não tem uma base científica, que não tem referências bibliográficas, mas que agregam o meu trabalho como fonte de inspiração, como eu disse no começo do vídeo. Me ajudam a estudar, mas também podem me ajudar a inspirar. Então, esse tipo de material me inspira muito para ter ideia, para planejar atendimento, para planejar atividades, tanto atividades que eu vou fazer ou atividades que eu vou orientar a família. Então, assim, caso alguém tenha interesse, é um livro que eu pego, folheio, leio e tiro ideias para minha vivência, para minha experiência, junto com a família, junto com o paciente de fato, né? Então, mais uma dica de livro. Esse livro é meu xodó. Esse livro aqui é um livro que eu tinha vontade de ter desde a universidade, desde o primeiro ano da universidade. Eu entrei na UFES, eu passei em 2011, mas eu entrei em 2012. Então, desde a primeira vez que eu vi na biblioteca da universidade, eu tive vontade de tê-lo. Primeiro porque ele inspirou a série House, que eu amo, é uma das séries que envolve o contexto médico e de saúde que eu adoro. E ele inspirou o roteiro para essa série, né? Então ele é o que realmente a série mostra. Para quem já assistiu House sabe o que eu tô falando, né? É uma série que fala do contexto de diagnóstico médico, desse dia a dia dentro de um hospital, enfim, mas o objetivo é sempre o diagnóstico de questões complicadas, casos que ninguém consegue diagnosticar, ninguém consegue encontrar solução e o Dr. House encontra. E nesse livro ela traz como histórias, crônicas, casos difíceis de resolver, mas que no final ela consegue resolver, ela consegue encontrar, né? E é um compilado de histórias mesmo, de casos. E é muito interessante o que me prende em relação ao livro, em relação à série, essa atmosfera investigativa, né? Que a gente, de forma geral, na saúde tem. A gente pega um caso e a gente tem que investigar as causas de chegar naquela situação, o que a gente pode fazer para ajudar. Não deixa de ser um contexto super investigativo, então isso é muito bacana. Além disso, tem uma coisa muito interessante que na Netflix, eu acho que eu já falei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga. Aqui na caixa de informações eu deixei o meu contato, então vai lá e me segue. E lá eu tenho algumas dicas sobre documentários, séries interessantes na Netflix. Tem um documentário, na verdade é uma série documental, né, na Netflix que fala, foi criada a partir desse livro, né, da doutora Lisa Sanders. E ela é uma médica e ela mandava, eu não lembro exatamente como é, mas de forma geral ela mandava os casos das pessoas que mandavam para ela mandava para o editor de uma revista. Eu não sei agora, eu não vou passando a informação errada, então eu vou deixar aqui em algum lugar o nome dessa série para vocês irem buscar e ver. E era realmente ela falando de forma verídica os casos e como ela junto com outros profissionais, né, vários outros médicos do mundo inteiro conseguiram chegar na solução daquele caso que nenhum médico que o paciente tinha buscado tinha conseguido. Então eu gosto muito, se você gosta dessa coisa de investigação, se você consegue enxergar isso dentro da TO de forma bem específica, eu consigo ver, por exemplo, a TO dentro disso, né? Não quando a gente fala do médico, né? Que a gente
acaba reduzindo muito para o médico. Mas, de forma geral, a saúde é muito investigativa. A gente pega um caso e a gente vai trabalhar em cima dele e descobrir cada vez mais a fundo o que está ocasionando aquele problema, aquela dificuldade. Então, não deixa de ser também algo que a gente utiliza muito, que é essa consciência, esse raciocínio de investigar, esse raciocínio de pensar um pouco mais sobre um caso que é apresentado a gente. Então, indico muito esse livro é muito bacana e não é muito fininho, mas também é super rápido de acabar, porque você se envolve muito dentro das histórias. Então, mais um livro. Todo paciente tem uma história para contar. Outra sintonia. Esse livro é do John Dovan e Karen Zucker. E ele é bem grossinho, como dá pra ver. E ele, basicamente, é história. Ele fala muito da história. Do primeiro, ele começa, falando do primeiro caso de autismo, que foi em 1930. E ele fala no contexto familiar, de como foi difícil esses primeiros casos de autismo no mundo. E como as famílias precisaram lutar para trazer informação em relação a isso, E toda essa trajetória, por isso que ele também é bem grossinho, porque ele traz muita trajetória ao longo dos anos de famílias. Então tem um olhar muito voltado para a família, não é um olhar médico, não é um olhar de especialista, é um olhar de cotidiano, de luta, de toda essa trajetória que as famílias passam para levar mais informação e para buscar mais informação também, baseado na vivência com uma criança com autismo. Então, esse livro, no final das contas, ele traz muito essa consciência e reflexão de como é difícil informar sobre o autismo e mostrar que não é uma doença, que tem muito mais a ver com diferença, do que com algo incapacitante. Então, assim, esse livro é muito bacana, eu demorei muito para ler, porque ele é bem grande, traz muita informação, traz muita história, mas vale a pena quem realmente quer se aprofundar na história, porque, de fato, a gente precisa entender a história para trabalhar com ela, eu vou trabalhar com autismo, eu acabo trabalhando e recebendo pacientes autistas, então, de onde veio isso tudo, Qual é a história e a caminhada desse diagnóstico? Como eu disse com o livro anterior, terapeutas e pessoas da saúde tem essa coisa de investigar, de ir atrás a fundo das histórias. Então, esse livro, ele traz para todo mundo que quer ler base e aprofundamento da história dos primeiros casos de autismo no mundo. Mais um livro que não é científico, mas que me ajuda muito, de novo, para planejar, para me inspirar. E ele é cheio de marcaçãozinha, como... Qual era? O primeiro. O primeiro também era cheio de marcação, porque eu uso muito de referência. É um livro super fininho, é um livro que em outro vídeo eu vou trazer a história dele, porque não foi eu comprei, eu acabei herdando ele por conta de um acidente. Depois eu conto. Enfim, é um livro Aprender Brincando, super simples, da Penny Warner, e ele é da editora Ground, Ele é um livro traduzido, Ele não é brasileiro, e ele traz várias brincadeiras por faixa etária. Então, a faixa etária das brincadeiras é de 3 a 6 anos de idade, e ele traz, o bacana dele é que ele traz lista do que é trabalhado. Então, eu uso muito de referência, porque sim, a gente precisa pegar o que a gente tem do cotidiano, do dia a dia, das brincadeiras, porque eu sei que todo mundo trabalha com criança, pega uma brincadeira, faz análise daquela atividade, daquela brincadeira, para ver se consegue ou não utilizar dentro do atendimento, dentro da orientação. Então, dentro desse livro tem muitas brincadeiras que são, digamos assim, mais adequadas para a faixa etária, que abraça as habilidades da faixa etária esperada para a idade, e consegue explicar bem. Ele é bem explicativo, ele vem bem detalhado, e para a TO é bom ter esse tipo de material, não para ser usado aquela história do copia e cola, mas para ser usado como uma base do que a gente tem que estudar. Então, assim, preciso pensar na atividade de faixa etária tal, vou lá e, tem tantas atividades, ok, mas essa atividade, ela consegue abraçar os objetivos que eu tenho dentro desse tratamento? Consegue, bacana, pronto, vou usar ela, vou estudar essa atividade e vou adaptar dentro das possibilidades do meu atendimento, da minha criança, enfim. Então, também é um livro nada científico, é um livro mais pedagógico e tal. Tem vários livros desses no mercado. Esse aqui tem uma história, que eu não vou contar agora,
mas também é um livro que me ajuda muito dentro da minha prática de TO e me inspira muito para planejar os atendimentos. Esse livro é para TO que trabalha com seletividade alimentar. Pois é. Esse livro aqui eu também vi, eu não vou lembrar agora de onde eu vi, acho que foi no Instagram, de alguma colega TO, enfim. E quando eu vi ele disponível lá na prateleira da livraria, eu não pensei duas vezes, né? A gente ainda tem uma dificuldade de encontrar material de referência, material de estudo com base científica dentro desse problema, porque é um problema e ele é muito grande, tá cada vez sendo levado mais a sério, assim, a sério quando eu digo os pais estão procurando um profissional, né? Então esse livro é da Irene Chetour, desculpa se eu estiver pronunciando errado. E quando seu filho não quer comer ou come demais, o guia essencial para prevenir, identificar e tratar problemas alimentares em crianças pequenas. Então esse livro, ele pode ser lido inclusive por pais, porque ele tem uma linguagem super simples, ele é bem fininho, então é um livro que dá para ser lido por vários tipos de profissionais e por pessoas não profissionais, né, por pais, cuidadores, e ele é basicamente um compilado de dicas e sugestões, de estratégias simples para serem usados com crianças que têm dificuldade de comer ou comem excessivamente, né? E aí ocasiona quadro de obesidade, enfim. Então, assim, é um livro bem interessante, eu já li ele mais de uma vez e marco sempre questões que eu consigo aplicar dentro dos casos que eu tenho de seletividade alimentar. Claro que isso aqui não é a única coisa que você precisa ter para trabalhar com seletividade alimentar. Seletividade alimentar a gente tem que estar estudando sempre. Existem milhares de coisas que devem ser levadas em consideração. E é um quadro, né, um problema que é trazido para o consultório muito difícil de trabalhar, muito difícil. Pelo menos eu, particularmente, tenho muita dificuldade ainda de trabalhar com as questões de seletividade, porque, sim, tem muita coisa ao mesmo tempo que acaba influenciando. Porém, eu tenho esse livro como referência. Eu gosto muito da linguagem, muito objetivo, muito direto para o que precisa falar. E tem algumas estratégias, sim, que eu acabo aplicando dentro de alguns atendimentos. E, finalmente, o último, dentro da minha pilha de livros de inspirações e estudos, dentro da minha prática profissional, esse livro aqui, muito conhecido também entre as TOs e profissionais de outras áreas, fono, psicólogos, médicos, enfim, é um livro muito bacana, muito conhecido, também é traduzido, é um best-seller internacional. É O Cérebro da Criança, Estratégias Revolucionárias para Nutrir a Mente em Desenvolvimento do Seu Filho e Ajudar a Sua Família a Prosperar. Então é um livro que sim é indicado para que os pais e cuidadores leiam também. É muito simples, muito didático, muito objetivo. Também traz estratégias diárias, assim, que dá para ser aplicado no dia a dia para melhorar essa questão do desenvolvimento infantil. Inclusive tem publicação no meu Instagram que eu me baseio em trechos desses livros, então novamente vai lá no Instagram para ver. E é muito bacana também, é um livro que ele traz o desenvolvimento infantil de uma forma muito fácil de entender, por isso que é voltado para os pais. E é um livro que eu aconselho que todo mundo tenha, principalmente quem trabalha com criança. E foi isso, esses são os livros que eu mais leio, né? Claro que tem outros, eu acabo tendo muito acesso a artigo científico, né? Coisas mais atuais, mas esses são os livros que eu uso com mais frequência, que eu acabo lendo e pegando como referência. E aí eu queria saber de você, você gostou desse tipo de material, desse tipo de conteúdo? O que é que você quer mais ver por aqui? Eu espero que você tenha gostado. E não esquece de se inscrever nesse canal, porque você sabe que vez ou outra eu vou aparecer por aqui para trazer conteúdo sobre terapia ocupacional, sobre a minha prática dentro da terapia ocupacional. Já curtiu esse vídeo? Como assim ainda não curtiu esse vídeo? Curta esse vídeo e compartilha caso você ache interessante que alguém também conheça essa minha lista de livros que me inspiram e que me ajudam a desenvolver melhor meu trabalho como terapeuta ocupacional.